Boa noite. Um dia, quando discutiam uma halahá, uma lei judaica, Rabi Eliezer fez de tudo para validar a sua opinião, mas os outros rabinos não aceitaram as explicações dele. Depois de falhar em convencer os rabinos logicamente, Rabi Eliezer disse a eles: se a halahá estiver de acordo com a minha opinião, esta árvore provará isso. A árvore, então, andou sozinha. Os rabinos disseram: a árvore não pode provar uma halahá. Rabi Eliezer então disse para eles: se a halahá estiver de acordo com a minha opinião, este riacho provará. A água do riacho então mudou o curso e começou a fluir na direção oposta. Os sábios disseram: o riacho não pode provar a halahá. Rabi Eliezer então disse: se a halahá estiver de acordo com a minha opinião, as paredes desta sala provarão. As paredes da sala de estudos começaram a se inclinar e cair. Rabi Yoshua repreendeu as paredes e disse a elas: se os estudiosos da Torá estão discutindo uns com os outros em questões de halahá, por que vocês se envolvem? As paredes, então, não caíram, mas também não voltaram. Rabi Eliezer então disse a eles: se a halahá estiver de acordo com a minha opinião, o céu provará. Uma voz divina emergiu do céu e disse: por que vocês estão discutindo com Rabi Eliezer, já que a halahá está de acordo com a sua opinião? Rabino Yoshua, então, pôs-se de pé e disse: está escrito, Lo bashamayim hi, não está no céu. A Torá foi dada no Monte Sinai. Não consideramos uma voz divina. Uma vez que a maioria dos rabinos discordou da opinião de Rabino Eliezer, a halahá não segue a sua opinião. Anos depois, Rabi Natã encontrou com o profeta Eliau e perguntou: o que Adonai fez? E Eliau disse: o santo, bendito seja ele, sorriu e disse: meus filhos triunfaram sobre mim. Meus filhos triunfaram sobre mim. Este Midrash é conhecido como o forno de Arnai. Os sábios do Talmud nos ensinam nessa história que, uma vez entregue a Torá, não está mais nos céus para a possibilidade de interpretar o texto, mas cada geração, aqui na Terra, ao seu modo e diante da sua realidade, tem o direito de estudar, se apropriar e decidir como aplicar esse texto, mesmo que seja de maneira contrária ao que antes havia sido estabelecido. Essa é a maior tradição do judaísmo. O judaísmo sempre foi assim. Estático? Não! O judaísmo sempre foi a busca pelo que é mais correto no seu tempo. Aprendemos aqui no Talmud, aprendemos nos diversos textos proféticos do Tanar e aprendemos na Parashá que lemos esta semana, Pinhas. Pinhas está entre as minhas parashot prediletas da Torá. Não pela história que dá nome à parashá, mas porque essa é uma parashá que nomeia 8 mulheres na contagem dos Bnei Israel, os filhos de Israel, que saíram de Mitzrayim. Algo extremamente raro no texto bíblico. E 2, pela história das filhas de Tzlofhad. Conta a Torá que no momento da divisão das terras entre as tribos, elas foram atribuídas aos homens de cada clã. Então, Mahlá, Noa, Roglá, Milcá e Tirtzá se levantaram diante de Moshe, Eleazar, os anciãos e toda a assembleia e questionaram: nosso pai não teve filhos homens e morreu no deserto, não por castigo, mas naturalmente. Não é justo que seu nome seja perdido somente porque ele não teve filhos homens. Deus então disse: o pedido das filhas de Tzlofehad é justo. Elas devem receber as terras em nome de seu pai. E todo homem que somente tiver filhas, elas deverão herdar as terras de seus pais. Essa história, para a vida judaica, é um marco importantíssimo na Torá.
Não somente porque 5 mulheres se sentiram suficientemente empoderadas para se levantarem em frente de toda a comunidade e apresentarem a sua indignação, mas principalmente porque aqui a decisão divina é alterada por uma interjeição humana de 5 mulheres que tiveram a coragem de apontar a injustiça da decisão divina que acabavam de ouvir. Reside, então, dentro da própria Torá, o momento inicial em que a Torá começou a ter seu texto alterado ou ressignificado, em virtude da realidade daqueles que vivem a lei estabelecida pelo texto. Muito mais tarde, por volta do ano 70 da Era Comum, com a destruição do templo, que lembramos agora em Tisha B'Av, que está se aproximando, acontece a primeira grande transformação do judaísmo. Um marco decisivo para a sobrevivência do judaísmo. Diante da ausência do templo, um local sagrado para fazer as oferendas, o que também lemos na Parashá desta semana, os sábios da época desenvolvem todo um sistema de rezas e práticas religiosas novas, baseadas no texto bíblico, mas alteradas para essa nova realidade. Assim, nós, humanos, tomamos em nossas mãos a responsabilidade de alterar não o texto em si, mas o significado do texto, para torná-lo possível de ser vivido aqui, em nossos dias. Como justifica o Midrash do Forno de Arnai, que eu contei lá no comecinho. Muitas outras mudanças aconteceram desde então no judaísmo. O povo se espalhou pelo mundo, adquiriu novos hábitos dos lugares onde viveu. Nos tornamos outros tipos de tribo. Agora não somos mais gaditas, levitas, menashitas, mas somos ashkenazim, sefaradim, mizrahim. A Revolução Francesa nos trouxe a Ascalá, o iluminismo judaico, e a necessidade de lidarmos com uma nova realidade. Somos parte integrante das sociedades dos países nos quais vivemos. E então, desenvolvemos diferentes ideologias de como lidar com essa inserção social. Passamos a ser reformistas, conservadores, ortodoxos e tantas outras possibilidades. Após a Segunda Guerra Mundial, passamos a ter Israel novamente. E novamente nos adaptamos, inserindo em nosso calendário os marcos civis de nossa mátria. Yom HaAtzmaut, Yom HaZikaron, Dia da Diáspora. O rabino Dana Evan Kaplan disse em seu livro American Reform Judaism, de 2003, o judaísmo será capaz de sobreviver apenas se sua cultura puder ser transmitida à próxima geração de forma convincente. O movimento reformista precisa desenvolver uma estratégia de engajamento de judeus jovens e idosos em programas que combinem o significado espiritual com a unidade da comunidade, de uma forma que os inspire a buscar mais. Essa tensão entre a manutenção do conforto do conhecido e as mudanças necessárias para o engajamento das novas gerações é uma busca constante das comunidades judaicas. Não é uma exclusividade, nem uma invenção do movimento reformista. É o que há de mais constante no judaísmo, desde a Torá, com as filhas de Tzlofhad, até os dias de hoje. Adaptamos a Halahá à nossa vida cotidiana, interpretamos o texto para que ele faça sentido para os nossos dias. Continuamos, assim, a manter a mais antiga tradição do judaísmo: estudar, adaptar, ressignificar, renovar e manter a nossa tradição.